Salve, salve galera, boa tarde a todos. Vamos para mais um vídeo de pré-jogo. Hoje temos São Paulo e Libertad, Libertad e São Paulo lá no Paraguai. É a terceira rodada da Libertadores, jogo importantíssimo para o nosso tricolor. Eu diria que é o jogo mais importante até agora do ano, hein? Eu vou explicar o porquê esse jogo é o mais importante do ano até agora. Então a gente vem com um vídeo aí com um pré-jogo, vamos passar algumas notícias, arbitragem para a partida, horário e transmissão, atualização de lesionados, histórico de confronto entre Libertad e São Paulo e as minhas análises e comentários sobre a partida de hoje, que é muito importante. Então deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário aí o que você acha da partida pra gente interagir. Eu gosto de debater com vocês, então deixe seu comentário e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo, tá bom, galera? Então, vamos aqui começar o nosso pré-jogo com as nossas informações. Bom, galera, então, hoje, Libertad e São Paulo se enfrentam pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo que vai ser às 9h30 do horário de Brasília, lá no Paraguai, no estádio... Como que é o nome do estádio? Estádio La Huerta, em Assunção, na capital do Paraguai. A transmissão será da Globo e do ESPN, da ESPN. E, galera, depois daquela sequência negativa que o São Paulo teve esses últimos empates, nesses últimos jogos, principalmente o jogo contra o Alianza Lima no Morumbi, o São Paulo acaba se complicando um pouco na situação do grupo, principalmente ontem com a vitória do Alianza Lima sobre o Talheres, né? O Alianza Lima agora está com 4 pontos também, a mesma pontuação que a gente. Claro, a gente vai jogar. Então, esse jogo é o jogo mais importante do ano na seguinte maneira. Se o São Paulo ganhar, vira líder do grupo e encaminha a classificação. Até porque depois vai ter 2 jogos em casa nas 2 últimas rodadas. Então, provavelmente, se a gente vencer hoje, a classificação deve vir. Caso a gente perca, aí a gente vai se complicar muito, principalmente para conseguir a melhor campanha. Porque a gente joga com o Libertad, que já tem 6 pontos. Se eles vencerem, vão a 9 e abre 5 já da gente. Aí, para a gente chegar neles, vai ser muito complicado. Vai ter que ganhar todos os jogos e torcer para eles tropeçarem. E o mínimo que a gente tem que trazer de lá é o empate. A obrigação é a vitória, pelo empate que a gente teve no Morumbi. Mas o mínimo do mínimo é trazer um empate, porque se a gente manter a diferença de 2 pontos, a gente tem o confronto direto no Morumbi no segundo turno, para a gente conseguir passar eles. Então, no mínimo, um empate o São Paulo tem que trazer do Paraguai. Mas vamos buscar a vitória. Quero saber se vocês estão confiantes. Eu ainda tô com um pouco o pé atrás, né? Que a gente conhece o nosso técnico, a gente não sabe se qual São Paulo vai aparecer em campo, se vai ser o São Paulo dos primeiros tempos bons ou dos segundos tempos ruins. Vamos ver. Quando chegar a hora do jogo, a gente vai saber. Muito bem, galera. Então vamos agora para os desfalques da partida. A gente já conhece os que estão de fora já algumas rodadas, né? E agora a gente tem um novo lesionado, que é o Arboleda. Ele tá com uma sobrecarga muscular, não é uma lesão, ele tá com uma sobrecarga muscular na coxa esquerda e ele foi poupado da partida contra o Santos e tá sendo poupado mais uma vez agora contra o Libertad. Não sabemos se há algo mais que o São Paulo não informa. Vamos ver se ele vai estar disponível para o próximo jogo. Mas é mais um desfalque para a partida. E os mesmos de sempre: Lucas, Pablo Maia, Oscar, Henrique Carmo, Caleri, Luiz Gustavo. Cheio de desfalques aí para encarar o Libertad, que é um time que não perde, só teve uma derrota no ano. Vai ser um jogo complicado. Vamos ver o que vai acontecer. A expectativa de retorno desses jogadores não é animadora, né? O Lucas é o jogador que está mais próximo de voltar, mas ele deve perder mais 5 ou 6 jogos até o seu retorno. Então o Lucas ainda deve perder jogos contra o Libertad de hoje, né? Ceará, Náutico, Fortaleza, Alianza Lima e Palmeiras. Devem ser os desfalques, né? Aí, segundo aqui a matéria, sobre a recuperação dos jogadores, o Lucas, ele tá dando sequência nos trabalhos com o fisioterapeuta, e ele anda pelo campo, né? Pelo gramado do CT. Mas ele ainda não está treinando com bola, fazendo todas as atividades regulares junto com o elenco, né? Arboleda, Pablo Maia, Oscar e Henrique Carmo
permanecem na parte interna, realizando tratamento e exercícios específicos. E hoje o Caleri vai passar por cirurgia. Ainda não saiu a notícia se ocorreu tudo bem, esperamos que sim, mas o Caleri está passando por cirurgia hoje. Essas são as notícias referentes aos lesionados. Ok, galera, então vamos falar agora sobre o histórico de confrontos, né, entre São Paulo e Libertad. Foram poucos jogos até aqui das duas equipes e só foram 7 partidas de confronto direto contra o Libertad. São 3 vitórias para cada lado e mais um empate. São 7 jogos. Ambos, a maioria foram amistosos e já faz muito tempo, né? Teve um em 1938, 3-2. O Libertad ganhou no Morumbi 2-1 em 42. Não, 42 não tinha nem o Morumbi, né? Em 45, um empate 1-1. Em 45 também 5-4 para o Libertad. Em 46, São Paulo 3, Libertad 2. Aí depois, o confronto valendo que a gente enfrentou o Libertad foi pela Copa Sul-Americana em 2011. Os outros tinham sido só amistosos. E a gente se deu mal, né? O Libertad acabou eliminando a gente. O São Paulo venceu por 1-0 no dia 19 de 10 de 2011. E o Libertad no Paraguai fez 2-0 no São Paulo. Então, jogando lá, a gente não venceu ainda, né? A gente só conseguiu um empate e não conseguimos uma vitória. São poucos confrontos, mas a gente precisa vencer lá, né? Para conseguir a liderança e encaminhar nossa classificação. Deixe nos comentários aí o que vocês acham desses históricos e o seu palpite para a partida. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui que me chamou a atenção, né? Que o time do Libertad é um time que tem muitos jogadores veteranos, né? Como o Santa Cruz, né? O Roque Santa Cruz, que já tem 43 anos. Oscar Cardoso, com 41. E o ex-goleiro que jogou no Vasco, lembra do Martin Silva? 42 anos. É um elenco velho, assim como era o time do Alianza Lima, com ataques que tinha Guerreiro e o Barcos. E o Libertad é a mesma coisa. Então, é mais uma vez que a gente vai enfrentar um ataque de gente que já tem idade, atacantes com idade, e a gente tem que fazer uma marcação boa nesses atacantes para não sofrer gols. Não podemos perder, novamente eu falo, não podemos perder para time que tem atacantes tão velhos assim, né? Então, só uma informação que eu queria passar para vocês. E agora a gente vai para a arbitragem e os relacionados para a partida. Muito bem, galera. A arbitragem vai ser toda chilena. Christian Garay é o árbitro. Esse nome é conhecido, né? Desse nome é apitando jogos. Assistente: José Retamal. Assistente 2, Alan Sandoval. Quarto árbitro: José Cabeiro. E o VAR: Rodrigo Carvajal. O provável time aí do Libertad para a partida, que vem de uma boa fase, são 18 jogos, 13 vitórias e 4 empates. Apenas uma derrota na temporada. Ele é o atual campeão da Apertura do Campeonato Paraguaio. No fim de semana foi derrotado por 3-1 para o Guarani do Paraguai, hein? Olha que coisa. A única derrota foi o último jogo. Vamos ver se a gente consegue pegar esse momento aí que eles perderam essa partida. Provável escalação: eles jogam no 4-1-3-2. 4-1-3-2. Morínigo, Ivan Ramírez, Diego Vieira, Gutierrez, Nestor Jimenez, Campuzano, Melgarejo, Hugo Martínez, Marcelo Fernandes, Roque Santa Cruz, aqui o atacante experiente, 43 anos, hein, galera? E Ivan Franco, esse daqui parece novo. Provável escalação do Libertad. E o provável time do nosso tricolor aí, seguindo a mesma escalação dos últimos jogos, provavelmente, com a diferença: volta o Alan Franco no lugar do Sabino, só que a gente tá sem o Arboleda, então deve jogar o Juan. Então, temos a volta do Alan Franco para dar um pouco mais de segurança na defesa, mas a gente ainda tem o Juan, que é um zagueiro lento, né? Mas ele é alto, então, de repente, numa jogada aérea, quem sabe ele não consegue um gol aí. E deve manter o mesmo padrão aí, os mesmos jogadores das últimas partidas. Não nessa formação que tá aqui, que ele joga com o Matheus Alves no meio, Lucas Ferreira na ponta direita e o Ferreirinha na ponta esquerda. O Alisson mais recuado e o Marcos Antônio
subindo mais para ajudar no ataque. Cedric fazendo a lateral, André Silva lá no ataque, centralizado. Enzo Dias na lateral esquerda. Essa é a escalação aí do São Paulo. Rafael no gol, nosso melhor goleiro, e que vive uma fase boa. O que vocês acham dessa escalação? Eu acho que é o melhor que a gente tem. Mais uma vez, Luciano começando no banco, provavelmente. Eu não sei se o Zubeldia vai querer colocar o Luciano nessa partida, por ser um jogo de Libertadores, ele achar que é jogo para jogadores mais experientes e colocar o Matheus Alves no banco. Agora que o moleque tá veio de 2 bons jogos, principalmente o último, ter que dar mais sequência para ele. O Lucas Ferreira vai ser titular com certeza, então a dúvida vai ficar essa, se ele vai pôr o Luciano aí para armar o time, né? Mas esperamos que ele mantenha esse mesmo time que está na tela, porque é o que tá mostrando alguma coisa, né? E o que tá funcionando nos últimos jogos, e é o melhor que a gente tem no momento com tantos desfalques, galera. Esse foi o nosso pré-jogo, galera. Deixe nos comentários o seu palpite para a partida. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Vamos lá, palpite para o jogo. Eu vou ser ousado em 3-2 para São Paulo. Vai ser um jogo encardido, mas vamos ver se a gente vence. Acho que a gente vai ganhar assim, 3-2, hein? Deixe seu palpite aí nos comentários, tá bom, galera? Então, um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.